No nosso vídeo de hoje, vamos ensinar sobre os tipos de rochas. Inicialmente, o nosso planeta possuía minerais em estado pastoso em alta temperatura, principalmente o níquel e o ferro. A partir do momento em que houve um resfriamento do planeta, o magma dos vulcões se solidificou e deu início à primeira rocha do planeta. São as chamadas rochas ígneas ou magmáticas. O termo ígnea significa fogo. Daí você pode pensar, como se formam rochas ígneas atualmente? Hoje, as rochas se formam através da solidificação de lavas vulcânicas, ou seja, após a erupção vulcânica, quando acontece o derramamento de lava, que ao entrar em contato com a temperatura atmosférica, vai gradativamente se resfriando. Este mineral, em estado de fusão, se solidifica e origina a rocha magmática. Essas rochas podem ser intrusivas ou extrusivas, ou seja, formadas no interior ou na superfície da Terra, respectivamente. Nas rochas intrusivas, é facilmente perceptível a identificação dos minerais que integram tal rocha, como, por exemplo, o granito. Já nas extrusivas, não é possível identificar os minerais que as integram, como, por exemplo, o basalto. Levando em consideração essas rochas ígneas ou magmáticas, as primeiras formadas no planeta, ocorrem transformações mediante a ação de altas temperaturas, a ação de pressão atmosférica e principalmente a alteração da composição química dessas rochas, ocasionando então as rochas metamórficas. Como exemplo, temos rochas muito utilizadas na construção civil, a gneiss e o mármore. É importante lembrar que o intemperismo é o desgaste e a transformação de uma rocha. Logo, é a ação de agentes externos, como os rios, as chuvas e os ventos, o qual gera pequenas partículas perdidas no processo, os sedimentos, que se acumulam nas menores altitudes do planeta. O acúmulo desse sedimento vai fazendo com que, sobre os sedimentos de origem mais antiga, se acumulem os sedimentos de origem mais recente. Com a pressão dos que estão por cima, os sedimentos de baixo se aglomeram, passando também por uma ação de temperatura e alteração química, originando, por fim, uma nova rocha. Ou seja, as rochas formadas pelo agrupamento, junção e solidificação de sedimentos de outras rochas são as rochas sedimentares. É interessante notar as diferentes camadas que constituem as rochas sedimentares, que remetem aos diversos períodos ao longo dos quais essa rocha foi se formando. Como exemplo de rochas sedimentares, temos o calcário e o arenito. Como geralmente se formam nas partes mais baixas da Terra, é comum as encontrar nos fundos dos oceanos. Assim como rochas metamórficas originam rochas sedimentares, as rochas sedimentares também podem dar origem às rochas metamórficas. Entretanto, nenhuma delas pode originar as rochas ígneas ou magmáticas. Agradecemos por nos assistir. Esperamos que tenham aprendido bastante. Dupla Jéssica e Pablo.